Olá! Nesse vídeo vamos te ensinar como criar as tabelas de preço dos seus vendedores no sistema. Pelo tracking você conseguirá criar a tabela de acordo com CEP, região ou serviço. Vamos mostrar dois exemplos. Uma tabela com valor fixo e outra com valores diferentes de acordo com o CEP e serviço. Antes de configurar, é interessante que você organize os seus valores em uma planilha para facilitar o processo. Vamos começar com o exemplo da tabela de preço fixo. Primeiramente, é preciso ir em Financeiro, Tabelas de Preço, Incluir Tabela. Nessa tela, nós iremos definir o nome da tabela e como ela será trabalhada no sistema. Insira o nome da tabela que você preferir, podendo ser o próprio valor ou tabela cliente. No tipo de cálculo é onde se define como o valor será atribuído aos pedidos, se será por diária, quantidade de pedidos por dia ou pedido unitário, onde cada pedido é cobrado individualmente, de acordo com o valor que definimos. Para esta tabela, vamos utilizar a opção de pedido unitário. No tipo de cobrança é onde definimos se o pedido será cobrado por CEP ou região, e se será de acordo com o CEP do destinatário final, CEP destino, ou CEP de coleta do vendedor, CEP origem. Nessa tabela, vamos definir como CEP destino. Selecione a opção de cobrança para definir que a tabela será de vendedor. A opção de ignorar serviço serve para tabelas onde o preço é o mesmo para todos os serviços, por exemplo, flex e avulsos. Caso você cobre um preço diferente para cada serviço, deixe essa opção inativa. Clique em Cadastrar. Agora vamos configurar os valores da tabela em Financeiro, Valores de tabela de preço, Incluir valor de tabela. A vigência é o período que passou a ter esse valor. Recomendamos colocar pelo menos 2 semanas antes. Na filial, selecione a transportadora que terá essa tabela. E na tabela de preço, selecionamos a tabela que acabamos de criar. Essas informações de GRIS e ad valorem são taxas de imposto agregadas ao frete. Caso você cobre alguma delas, preencha a porcentagem e o valor de cada uma. Caso não cobre, deixe como zero. No CEP destino inicial e final é onde iremos delimitar quais os CEPs que terão um valor. Como nesse caso o preço é fixo para todos os CEPs, podemos colocar a faixa completa. Vou usar de exemplo a faixa completa de São Paulo, que abrange São Paulo capital e Grande São Paulo. No peso inicial colocamos sempre como zero e o peso final como 9,999, para não ter limite de peso. Em reais por pedido é onde colocamos o valor que será cobrado no frete. No caso dessa tabela, o valor é de R$10. Você pode colocar o adicional por peso, caso seja cobrado, se não, deixe como zero. Caso seja cobrado reenvio, você pode definir o tipo como fixo ou variável e inserir o valor. Nesse caso, não será cobrado, então vamos deixar como zero. Por último, defina o tipo de endereço que a tabela atende, seja comercial, residencial ou indiferente. Depois de preencher, é só clicar em Cadastrar. E pronto, a tabela já está configurada. Vamos configurar a outra tabela de preço de exemplo, que possui valores diferentes de acordo com CEP e serviço. O processo de criação da tabela será o mesmo que fizemos inicialmente. Entre em Financeiro, Tabelas de Preço, Incluir Tabela. Preencha o nome da tabela. No tipo de cálculo, coloque a opção de pedido unitário. No tipo de cobrança, selecione a opção CEP destino. Selecione a opção de cobrança. No caso dessa tabela, o preço é diferente para cada serviço, portanto, vamos deixar a opção Ignorar serviço inativa. Clique em Cadastrar. Após isso, vá em Financeiro, Valores de tabela de preço, Incluir valor de tabela. Coloque a data da vigência com pelo menos 2 semanas antes, coloque a filial e selecione a tabela de preço que acabamos de criar. Precisaremos selecionar um dos serviços da tabela para começar, e é preciso configurar um serviço de cada vez. Vamos iniciar com o Mercado Livre, que aqui será o envio flex. Preencha os valores de GRIS e ad valorem, lembrando que caso você não cobre nenhuma delas, deixe como zero. No CEP destino inicial e final, vamos delimitar as faixas de CEPs de cada valor. Para essa tabela, as faixas de CEP que correspondem a R$10 e são do Mercado Livre são 0,10 a 0,59 e 0,80 a 0,84, que referem-se a São Paulo capital. Portanto, vamos preencher a faixa inicial 0,10
final 0,59. Preencha o peso inicial como 0 e o final como 9,999. E em reais por pedido colocamos R$10. Insira o adicional por peso, tipo de reenvio, valor do reenvio e o tipo de endereço. Ao finalizar, clique em cadastrar e repita o processo com os outros serviços e as outras faixas. Recomendamos que, caso você trabalhe com este tipo de tabela, separe as faixas de CEPs inicial e final de cada região que é cobrado um valor diferente. Após configurar todas as suas tabelas, você poderá atribuí-las ao cliente em Administração, Comercial, Cliente X Serviço. Primeiro, pesquise o nome do cliente no filtro. Todos os serviços que foram vinculados a ele irão constar na tela. Clique na caixa de seleção no final da linha para selecionar todos os serviços. Clique na opção Ações, Alterar tabela de preço. Selecione a tabela correta e clique em Alterar. Após isso, a tabela já está vinculada ao vendedor e os pedidos já irão entrar com o valor correto. Caso o cliente ainda não tenha nenhum serviço vinculado, você deve ir em Incluir Cliente X Serviço, selecione o cliente, o serviço que ele irá trabalhar e a tabela de preço, e clique em Cadastrar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo nosso número na tela.